Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus e logo em seguida ele partiu. Ele ouviu a voz e ele foi. Ele obedeceu a Deus. Ele não ficou pensando. Ele poderia ter se acomodado, ele poderia ter esperado, mas ele não pensou. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu ao chamado do Senhor. Quantos de nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a Deus? Quando o Senhor nos chama, e como ele foi, depois, com o passar do tempo, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou: não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E Abraão, a fé de Abraão foi tão grande, tão forte, que até hoje é o que pedimos a Deus, a fé de Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus e ele seguiu as instruções de Deus, ele não questionou e ele não tinha quem falasse com ele sobre quem era Deus. Deus se apresentou a ele, falou com ele e ele obedeceu. Ele sentiu no coração e ele obedeceu a voz de Deus. Que voz você está obedecendo com frequência? Qual o chamado? Abraão, ele escutou o chamado do Senhor e ele obedeceu.
Mas a quem obedecemos tão rápido? Porque Abraão, ele não questionou a Deus, ele saiu do lugar que ele estava e ele não tinha internet para ficar em casa ouvindo às vezes pregações, ouvindo a palavra do Senhor. Não tinha igreja que falasse da palavra de Deus, não tinha pregadores, ele não sabia nada sobre Deus, mas Deus o chamou e ele obedeceu, ele sentiu no coração e ele foi. Qual o chamado que você escuta, que você, no dia a dia, que você atende rápido? Às vezes você durante a semana, você fica pensando, no domingo eu vou na igreja. Aí, quando vai passando os dias, aí chega o final de semana, aí você fala, mas eu não tenho tempo. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão cansado que eu vou descansar. E não vai para a igreja. Mas se alguém te chama para fazer alguma coisa, conversar, se chegou um amigo para bater um papo, uma amiga para conversar, você larga tudo às vezes e vai conversar. Mas você não tem tempo às vezes para ouvir a palavra de Deus, que é a voz de Deus. E o Espírito Santo, ele fica tocando em nossos corações e falando o tempo inteiro. E às vezes não reconhecemos a voz de Deus. Igual Samuel. Samuel ainda era muito jovem, era o profeta, e Deus chamou Samuel. Samuel foi deitar, foi dormir, e ele era treinado pelo profeta Eli para ficar em seu lugar. E ele foi deitar e o Senhor chamou Samuel, e ele escutou aquela voz e ele foi perguntar ao profeta Eli se era ele que estava chamando. Ele, estou aqui. Aí o Eli falou que não tinha chamado ele. Então, várias vezes, foram 3 vezes que o Senhor chamou, e quando foi na 3ª vez, disse Eli, meu filho, não chamei, volte a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. E o Senhor voltou a chamar Samuel. E a partir daquele momento, Samuel começou a ouvir a voz de Deus e entender quando Deus estava falando com ele. Quando eu não sabia que nós poderíamos falar com o Espírito Santo de Deus, eu ficava sem entender muitas coisas. E ficava me perguntando e às vezes fazia muitas perguntas para Deus. Hoje em dia nós sabemos, e se você que está ouvindo esta oração, se tiver alguém que estiver ouvindo essa oração e não souber como conversar com o Espírito Santo, que Ele está conosco. Jesus, quando foi embora, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para ser nosso ajudador, nosso cuidador, nosso aconselhador. Você não pode ter palavras melhores para ouvir nesta terra. Não existe igual a Ele. Não existe conselho melhor do que Ele. Ele é o próprio Deus.
e Ele está conosco a todo instante. Comece a ouvir ao Espírito Santo e comece a falar com Ele. E confie nas respostas. Quando você for fazer sua oração, você peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você e que mostre para você que é Ele que está falando, que Ele não deixa nenhum dos filhos dele confuso. Mas comece a prestar atenção na voz do Senhor. Que voz você está ouvindo? Voz de pessoas que te chamam sempre que você obedece? Às vezes as pessoas escutam tantos chamados que não prestam atenção no chamado do Senhor. Tem muitas pessoas que preferem acreditar que é melhor não atender o chamado de Deus para fazer a sua obra, porque falam que vão sofrer muito, que a caminhada é difícil, porque fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus é muito difícil. Não, meus irmãos, minhas irmãs, atenda o chamado do Senhor, porque quando Deus chama, Ele não é não é um homem, não é uma mulher que te deixa no meio do caminho. Se Ele te chama para uma obra, Ele está com você, Ele está conosco. Temos que confiar, porque Ele é poderoso e Ele não larga os seus filhos na metade do caminho. Jamais Deus vai te chamar para a obra dele e vai te deixar na mão, nem vai te deixar confuso. Eu creio, senão eu não estaria aqui falando. Eu era muito tímida, eu não falava, eu vivia uma vida, teve uma época que eu me escondia das pessoas, para não falar com as pessoas. Eu passei tanto tempo, às vezes eu passava 2 meses sem chegar na calçada, em silêncio dentro de casa, trabalhando, eu não tinha tempo, não ia na calçada, e também pelo tipo de vida que eu tive, de passar por violência doméstica, teve época que eu não podia chegar na porta da minha casa. Então eu fui me fechando e comecei, aquela época, hoje eu agradeço a Deus. Aí você fala, como que você pode agradecer a Deus por tanto sofrimento? Eu agradeço a Deus porque eu comecei a ter uma intimidade com Deus e hoje eu entendo. Por isso que eu estou falando aqui, porque o que eu passei eu não quero que ninguém passe. Eu pedi para Deus para que Ele me usasse, se fosse da vontade dEle, que eu atenderia o chamado dEle e para que ninguém passasse o que eu passei. Porque você não precisa, você não está sozinho nem sozinha. Deus, Ele abre os caminhos verdadeiramente. Escute a voz de Deus. Não escute a voz de pessoas que falam que a vida com Deus não é fácil. A vida sem Deus não é fácil. A vida sem Deus é terrível, é horrível. Quando uma pessoa está passando por um sofrimento que ela não conhece a Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer e ela busca conselhos e ouvir as vozes. São tantas vozes, são tantos chamados. Vem aqui que eu tenho algo para te falar. Vem aqui que eu vi algo que pode ser que te ajude. E às vezes são tantas vozes falando de conselhos, cada um que fale uma coisa, e a pessoa fica confusa e no final das contas não acontece nada na vida da pessoa. Eu passei por isso no passado. Eu ouvia muitas vozes, pessoas que às vezes até tinham boas intenções, mas elas não tinham discernimento, elas não tinham a sabedoria do Senhor para me dar a palavra certa e eu ficava mais confusa. Não fique confuso. A voz de Deus, ela não nos deixa confuso. Quando Abraão escutou a voz de Deus, ele sentiu que era Deus falando com ele. Ele sentiu o amor do Senhor. Ele tinha um coração bom, e ele ouviu, e ele seguiu a voz do Senhor, e ele largou a parentela, ele largou tudo, e ele ouviu a voz de Deus, e se cumpriu a promessa do Senhor na vida dele.
Deus tem promessas para você. Comece a escutar a voz de Deus. Comece a conversar com o Espírito Santo. Pedir a Deus que fale com você. Escuta a voz do Espírito Santo. Não deixa que outras vozes te confundam. Ensine a seus filhos, aos adolescentes, falar com o Espírito Santo para que outras vozes não chamem eles para caminhos perigosos, caminhos das drogas, chamados de amigos. Às vezes tem uns amigos que aparentam ser legais, ser pessoas boas, são de famílias realmente boas famílias que educam bem seus filhos, mas por trás daqueles jovens, às vezes tem sentimentos de angústia, sentimentos confusos, que não tiveram uma orientação de buscar a Deus, de realmente de fazer oração, de viver buscando a Deus. E às vezes até filhos de pregadores. Isso não quer dizer que porque uma pessoa ela prega a palavra do Senhor, que os filhos estão livres. Só quem livra as nossas famílias é Deus. Por isso que temos que estar buscando a Deus e pedindo a misericórdia do Senhor para que livre as nossas famílias das ciladas do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Porque são vozes que não é a voz de Deus. São jovens, às vezes, que já estão perdidos, a mente perturbada, e elas chamam outros jovens, uns vão chamando os outros e de repente estão juntos, usando drogas, fazendo coisas que não devem, saindo com o carro do pai ou da mãe, tomam uma cerveja, às vezes não é nem drogas, uma cerveja, e sai com o carro dos pais, e às vezes acontece acidente, tragédias, tudo. Às vezes tem filhos que estão em suas casas e escuta um chamado de um amigo e não era para ele ir para aquele lugar, e acontece coisas que não deveria. Às vezes um jovem chama outro ou chama uma jovem e de repente aquilo se transforma em um problemão para a família e para aqueles jovens, porque acontecem coisas que surpreendem as famílias. São nascimentos de crianças que eles ainda são crianças para cuidar de crianças. Então, são chamados, são pessoas que não escutam a voz de Deus. Ensine a seus filhos. Porque imagine um jovem de 16, 17 anos ser pai e mãe nessa idade. Eles não estão preparados para tanta responsabilidade, mas eles têm que assumir, porque é uma vida, é nova vida e tem propósito. Depois que é concebido a criança, depois que já está no ventre da mãe, a família tem que ajudar. Não pode ouvir a voz dos outros, vozes erradas que falam: seu filho é muito novo, sua filha é muito nova, tem que tirar a criança. Cuidado com as vozes que vocês escutam. Cuidado. Devemos orar e pedir a Deus discernimento, porque depois que um filho ou um filho engravida uma jovem, é sua responsabilidade de falar para o seu filho que ele vai ter que assumir. Não é só a família da jovem. Você tem que ser a voz, você tem que ser usada por Deus para cuidar dessa criança, junto com o seu filho, com o rapaz. Não é dizer que ele é um jovem inexperiente, que eles foram muito inexperientes, que ele não tem obrigação, porque ai do meu filho, e agora o que é que vai acontecer com o meu filho?
Não. Ele tem que ter responsabilidade. Você precisa falar para os seus filhos: cuidado, não engravidem as meninas, porque se você engravidar uma jovem, você vai ter que assumir responsabilidade. Você tem que escutar a voz do Senhor e falar isso para o seu filho. Faça o que é certo. Quantas famílias largam a responsabilidade na família da jovem, e às vezes a família da jovem também não escuta a voz de Deus e às vezes até expulsa a jovem de casa com uma criança precoce, precisando de ajuda, porque a partir desse momento a obrigação é de todos com aquela nova vida, porque isso é cobrado, porque é sua descendência. Temos que acordar para a vida e não ficarmos escutando vozes que falam: cada um que se vire, cada um que tome conta da sua vida, cada um que cuide do que é seu, eu não tenho responsabilidade. Tem sim, é sua descendência. Eduque bem os seus filhos, ensine a seus filhos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando com o maior amor e carinho pela sua vida, pela vida da sua família. Vamos começar a ouvir a voz de Deus. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E além de você ter o seu aprendizado com o Espírito Santo de Deus, não guarde para si, passe para os outros. Seja a voz que fala, que ajuda, que leva a palavra do Senhor. Se você vê que uma família ainda não entende como falar com o Espírito Santo de Deus, como conversar, como ouvir de volta, que o ouvir a voz de Deus é quando você sente, quando você faz a oração, dentro de você, você sente a resposta. Você fica em paz com algo que você orou, e se você for tomar uma decisão, você faz as perguntas e aquela resposta, uma daquelas respostas que tem dentro de você, você sente paz, é aquela resposta do Espírito Santo de Deus, é a voz dele dentro de você. Cuidado com as vozes que você escuta, porque tem um chamado. Atenda ao chamado do Senhor. Não fique com medo de fazer a obra do Senhor. Não fique com receio. Não escute o que pessoas falam, que quem faz a obra só vive sofrendo. Todas as pessoas neste planeta passam por provações. Sejam eles os que ouvem a voz de Deus e aceitam o chamado do Senhor, e os que também não aceitam. Só que tem algumas diferenças. Tem aqueles que quando na vida deles, às vezes eles ainda não conhecem a Deus, como eu não conhecia da maneira que eu estou aprendendo a conhecer. Eu estou começando a conhecer o Senhor. Então, naquele tempo, eu falava muito com Deus, mas Deus foi mostrando para mim, foi falando comigo, e eu fui entendendo, e eu fui ficando... porque eu não murmurava, eu não questionava a Deus, por quê, e eu não ficava com raiva, eu não ficava revoltada. Com tudo que eu passei, eu não me fiquei revoltada, pelo contrário, eu sempre agradeci a Deus por cada dia que eu estava vivendo, com a esperança de chegar o dia de eu ter paz, de eu poder andar sem medo dentro da minha casa, de sair para comprar algo, de poder descansar, dormir em paz e chegar ao final de semana e eu dizer: glória a Deus, eu posso viver em paz, porque eu tinha muito medo, eu tinha muito receio por causa da bebida do pai dos meus filhos, da situação de violência doméstica, e eu tinha muito medo. E eu passei por aquela provação toda,
E depois que eu comecei a descobrir e conversar com Deus e conhecer a palavra do Senhor, Ele foi me libertando a cada dia mais, e hoje eu sou livre para a glória de Deus. Livre no espírito. Naquela época, naquele tempo sofrido, eu já era livre, porque eu falava: eu estou em 4 paredes, meu corpo está preso, mas o meu espírito está livre. Essa frase eu lembro direitinho, porque eu já ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim, mas eu não sabia. A diferença é que eu não sabia. Hoje eu sei que é Ele. Escuta a voz de Deus, escuta o chamado de Deus, faz a vontade do Senhor. Todo aquele que fez a vontade do Senhor, o Senhor é com ele. O Cedraque, Mesaque e Abednego, eles escutaram a voz de Deus, eles passaram literalmente no fogo. O rei jogou eles na fornalha e eles não foram queimados. Daniel foi jogado na cova dos leões e ele foi salvo, porque Deus era com ele. Davi enfrentou muitas batalhas e venceu todas porque Deus era com ele. Abraão, se cumpriu a promessa na vida de Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus e ele cumpriu o chamado dele. Todos que ouviram a voz de Deus, eles cumpriram com o seu propósito. Moisés ouviu a voz de Deus, largou toda a mordomia que ele tinha no Egito, porque ele foi criado pela filha do faraó. Ele largou toda a mordomia e ele foi viver o chamado dele, e Deus foi com Moisés o tempo inteiro. José passou por todas aquelas provas com os irmãos e depois José governou. Por que você vai ficar com medo de ouvir o chamado do Senhor e de fazer a obra do Senhor? Nós escutamos tantas vozes e atendemos a tantos chamados. Ei, venha fazer isso, e você faz. Outro chama: ei, faça isso, e você faz. E às vezes você nem é valorizada. Não estou dizendo em relação ao trabalho. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel com a sua família, seja fiel a tudo que Deus te deu. Eu estou falando de chamados de pessoas que não têm discernimento, que não sabem cuidar das próprias vidas, e elas chamam às vezes para beber, para brincar, para extravasar, fazer coisas erradas, falar mal do outro, apontar os defeitos do outro, enquanto você poderia estar ouvindo e fazendo a obra do Senhor, fazendo algo de bom para a sua família, para você própria, estudando, se informando, falando da palavra de Deus, conversando com alguém, salvando uma vida, aquela pessoa que está doente, que está precisando de uma palavra. Tudo isso é ouvir o chamado do Senhor, fazer a boa obra do Senhor. Nas igrejas tem muito por fazer. Fora das igrejas tem mais ainda. Quantas pessoas estão em 4 paredes chorando, precisando de uma palavra de verdade, aquela palavra que é a palavra de Deus, que ela cura, ela liberta, ela salva. Porque tem pessoas que estão se achando um lixo e querendo às vezes até destruir a própria vida, porque não tem esperança, porque as pessoas não acreditam nela e falam que ela não tem. Quantas mulheres não passaram e passam por isso? Que elas são discriminadas por elas passarem por tantas coisas, tanta humilhação, e elas ainda escutam, até de parentes: você não tem vergonha? Você deveria tomar uma atitude. E aquela pessoa, ela está tão fragilizada que ela fala que vai se esconder, ela não quer aparecer.
Quantas pessoas escondidas entre quatro paredes, chorando com vergonha, de um rosto machucado, da alma machucada, de filhos assustados, quanta coisa. E você, que você está bem, faça a obra do Senhor. Dê uma palavra para quem precisa. Não critique, não julgue. Escuta o chamado de Deus, e se é você que está passando por tristezas, angústias, humilhações ou violência, seja o que for, ou você está querendo sair de uma situação que você não gostaria de estar, e você foi chamado para uma determinada brincadeira e você começou a usar alguma coisa que você não deveria, ou a bebida não consegue mais, ou drogas. Escuta a palavra do Senhor, fala com o Espírito Santo de Deus, e ele, para tudo tem saída, para tudo. Deus te chama hoje, escuta a voz de Deus, é Deus te tocando, faz a vontade do Senhor. Ele, enquanto a vida, a esperança, a mudança. Deus mudou minha vida, Deus vai mudar a tua vida. Tenha fé, creia. Tenha fé de Abraão, que quando Deus falar no teu coração, creia e escuta o chamado do Senhor. Tem libertação para quem está precisando. Libertação para a bebida, libertação de cigarro, libertação de ambientes hostis. Senhor, em nome de Jesus eu oro e te peço, Pai, vem Espírito Santo de Deus, toca com teu amor e poder, para que todos nós escutemos a tua voz, Espírito Santo de Deus. Toca com teu amor e poder em todo aquele que está precisando entender qual é o seu chamado e se é a tua voz, Pai. Voz não deixa ninguém confundido, ó Espírito Santo de Deus. Tira as vendas dos olhos espirituais dos teus filhos, Pai. Dá sabedoria, Senhor. E que esta oração chegue onde estiver alguém precisando ouvir o teu chamado e se sentir filho, filha amada. Porque o Senhor ama seus filhos e Ele quer te libertar, Ele quer te livrar de todos os males e perigos. Em nome de Jesus, creia. Escute o chamado do Senhor. Você ainda tem muita coisa boa para fazer. Deus quer te usar. E isso não são palavras minhas, isso é a palavra do Senhor. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Seja você a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor. E Deus tem grandes coisas na tua vida, na tua família, assim como Deus fez na vida de Abraão. Que Deus faça, aumente a nossa fé. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Senhor, protege a todas as pessoas e as famílias que estão ouvindo essa oração, Pai. Leva a tua paz, Senhor Jesus. Abre os caminhos de todo aquele que está cativo, Pai. Abre os caminhos, Pai. Protege a mim, minha família, a você e sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.